Olá, estudantes da sexta etapa da EJA, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Jaice Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e nesta aula teremos o seguinte objeto de conhecimento, vamos a ele? Teremos então a produção e edição de textos publicitários, detalhando este objeto, teremos aí as estratégias discursivas de persuasão e ou convencimento. Então, vamos iniciar esta aula. Muito bem, sexta etapa. Começamos esta aula com a seguinte reflexão. Vocês já tiveram que convencer alguém a respeito de algo? É bastante provável que sim, que você já tenha passado por essa experiência de convencer alguém sobre alguma coisa, sobre um pensamento, sobre um comportamento, ou de repente sobre uma opinião, ou sobre adotar uma forma de vestir, ou a escolher um caminho diferente, assim por diante. Esse é um processo até bastante comum no nosso cotidiano, correto? E já pensaram que de repente um escritor, um poeta, também faz esse processo? Quando ele escreve um texto, ele passa por esse processo de usar a sua linguagem para, de alguma forma, convencer os seus leitores, aqueles que recebem aquele texto, a respeito de uma ideia, a respeito de criar uma consciência sobre alguma situação que tenha acontecido e na qual ele se inspirou para criar o seu texto? Pois bem, pensem sobre isso, porque nesta aula nós vamos iniciar então trabalhando com um texto que, prestem bem atenção, trabalha com a imagem de uma rosa, que é uma flor bastante conhecida, é uma imagem bastante presente, né? Se você nunca viu uma rosa pessoalmente, você já viu esta imagem pela televisão, pela internet, correto? E ao mesmo tempo que ele utiliza esta imagem da rosa no seu texto, ele associa com algo que, em primeiro momento, não tem muito a ver com a rosa, que é justamente a questão da guerra. Não é? A guerra, explosões de bomba, e faz aí uma relação entre o efeito da explosão de uma bomba e a rosa. É aí uma criação, uma relação que a princípio nos parece muito distante, mas pensem que este autor está usando ali a sua linguagem literária para nos convencer sobre a forma como ele enxerga a situação. Então nós vamos acompanhar a declamação deste poema, que se chama Rosa de Hiroshima. É um poema que foi escrito ali pela década dos anos de 1940, né? Nessa época aí da história da humanidade, década de 1940. Então acompanhem essa declamação. A Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças, mudas telepáticas. Pensem nas meninas, cegas inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Vinícius de Moraes. Então este é um poema que foi escrito justamente em relação à situação da Segunda Guerra Mundial e o processo das bombas atômicas que foram lançadas sobre duas cidades do Japão, Hiroshima e Nagasaki. Tanto é que o poema cita, né, se chama A Rosa de Hiroshima, e então nós podemos observar que quando ele diz ali a rosa, né, em vários momentos ele utiliza a palavra rosa e associa com algo que é um efeito desta guerra. Então certamente essa imagem dessa rosa ali vermelha, aberta, vamos dizer assim, é usado de alguma maneira para que nós pensemos sobre os efeitos negativos desta guerra. Então ele faz essa sua linguagem poética para criar
criticidade, ao mesmo tempo que é uma linguagem poética, ele vai buscar expor esses horrores da guerra, expor essa situação difícil e nos fazer pensar criticamente a respeito deste evento que aconteceu, conforme dizemos ali, nos anos, né, ali da década de 1940. Posteriormente, este poema foi musicado por um grupo musical chamado Secos e Molhados, e aí tornou-se realmente bastante famoso também por conta desta nova roupagem que esse poema ganhou ao se transformar em música, vamos assim dizer. Então vamos relembrar alguns pontos, vamos reler este poema na cartela e, nesse processo, observar essa imagem da rosa associada à guerra. Então, a rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Então, observem aí esta comparação. As feridas como rosas. Então, nesse processo a gente começa a entender por que é a rosa. É a rosa porque é essa comparação, essa metáfora para as feridas que esta guerra deixou, não é? E aí seguindo, mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então, a rosa é uma metáfora. E se pensarmos que ela representa aí os efeitos desta guerra, destes horrores, então é por isso que ela é sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada, né? Porque, ao final de uma guerra, como que uma rosa será um símbolo bonito? Não, ela é uma metáfora. E a gente tem que pensar justamente nessa rosa, na verdade, como uma ferida que representa aí os males que essa guerra deixou, correto? E aí, fazendo uma breve análise, durante a leitura deste poema, quando ouvimos esse poema, quando a gente sabe que se refere aí à questão da guerra, né? Aí as bombas que foram lançadas sobre 2 cidades do Japão, Hiroshima e Nagasaki, a gente observa que sim, é uma linguagem poética que nos serve aí para a questão da reflexão e também para a questão da criticidade. Então temos uma denúncia contra a guerra, não é? E nesse processo, ao ouvirmos a declamação desse poema, é bastante provável que desenvolvamos a empatia pelas vítimas, pelas pessoas que estavam nessas cidades e que foram atingidas pelos efeitos dessas bombas, que por serem atômicas, não se restringiram apenas àquele momento. São efeitos que ficaram ali, pessoas que acabaram sobrevivendo, mas convivendo com as sequelas e que afetaram outras gerações, não é? E aí, nesse processo, por que será que um país ataca outro dessa forma, de uma maneira tão pesada, lançando bombas tão poderosas? É porque, em algum momento, para aquele país que atacou, aquelas pessoas que estavam ali talvez fossem menos humanas que as outras. Interessante pensar, né, que há civilizações que se enxergam talvez como superiores às outras e por isso eles entendem que eles podem sim fazer esse processo de atacar outras de uma maneira tão cruel como uma bomba atômica. Então, nesse poema, com certeza a gente pode observar uma crítica a essa desumanização que essas pessoas que foram vítimas passaram quando sofreram esse ataque. E, certamente, é um poema que não nos deixa esquecer o que aconteceu. Então, nos desperta ali uma memória e uma responsabilidade histórica de sempre relembrar esse processo e, ao relembrar o que aconteceu, evitar que isto aconteça novamente. Então, observem que, por esse processo da linguagem literária, este poeta que escreveu este poema, ele nos convence, ele faz ali o processo de persuasão, ele busca esse convencimento, essa persuasão de nos fazer desenvolver esse processo crítico diante do fato que foi esta guerra, correto? E aí,
voltando àquela pergunta do início desta aula, né, em que a gente perguntou sobre convencimento. Nós vimos então que um poeta pode fazer isso, convencer, né, ali o seu leitor a desenvolver uma criticidade, ou pelo menos tentar fazer isso por meio do seu texto, correto? Mas, como eu disse no começo desta aula, a questão do convencimento não é uma coisa só dos escritores, só dos poetas. Ela está no nosso cotidiano, é presente no nosso convívio. E aí, por exemplo, convencer um amigo a ir a algum lugar comprar algo, como, por exemplo, o mercado da sua cidade. Aqui no nosso cenário, nós estamos diante do mercado municipal de Manaus, o principal, né? Há vários, mas este aqui é o principal. Mas aí no seu município, né, ali a feira, você já precisou convencer alguém a ir com você a esta feira? Ou, de repente, desenvolver alguma outra atividade que você gostaria da companhia do seu amigo, do seu familiar, porque certamente essa pessoa tem habilidades importantes, sabe escolher o peixe melhor do que você e assim por diante, correto? Então, pensando sobre isso, vamos agora acompanhar uma animação que recria o processo de duas pessoas, ou melhor, de pessoas na feira, ali, e o vendedor tentando convencer o freguês a comprar aquele peixe. Acompanhem. Bem-vindos ao Mercado Municipal. Hoje os vendedores estão competindo para convencer os clientes a comprarem seus peixes. Vamos ver quem será o mais persuasivo. Olha só, Dona Maria. Esse tambaqui aqui é fresquinho, direto do rio. É perfeito para um assado suculento no forno. E o pacu dá um caldo que aquece o coração da família inteira. E o melhor, hoje tá na promoção. Levando 2 peixes, sai mais barato. Um tambaqui assado? Parece uma delícia. Mas como é que eu sei que tá fresco mesmo? Dona Maria, olha o brilho na pele dele. E esse cheirinho é igualzinho que sai do rio. Não vai encontrar outro assim, hein? Tá bem, Marcelo, vou levar. Quero um tambaqui grande. Senhor José, já provou o famoso pirarucu? É o bacalhau da Amazônia. Rico em proteínas, perfeito para a sua saúde e ainda rende um prato elegante para qualquer ocasião. Ah, mas parece caro, Dona Rosa. Caro? Imagine só, um peixe desse tamanho alimenta a família toda e ainda sobra. É economia na certa. E a qualidade? Só no pirarucu você encontra um sabor tão especial. Tá bom, vou experimentar. Me dá meio quilo. Sardinha fresca! Quem quer sardinha para fritar crocante? Barato e gostoso! E olha aqui a matrinchã ideal para moqueca grelhado. Vai sair daqui com o jantar pronto! Eu gosto de sardinha, mas tô pensando na matrinchã. É fácil de preparar? Fácil, Ana. É só temperar com alho, sal e limão, colocar na grelha e pronto. E a sardinha vai bem até no lanche. Tá bom, Pedro. Me vê um pouco dos dois. Assim foi mais um dia no Mercado Municipal. Viu como os vendedores usaram palavras que despertam desejo, destacaram a qualidade e até deram dicas práticas? Isso é persuasão na prática. E você, qual peixe levaria hoje? No meu caso, eu levaria o pirarucu. Mas cada um, a depender ali do seu processo, escolheria um outro peixe, não é? Porque estamos ali diante de um processo de persuasão. O feirante tentando convencer o cliente a comprar o seu produto, aquilo que está na sua barraca, correto? E conforme o comentário que apareceu no próprio vídeo, temos ali a persuasão acontecendo. O que é a persuasão? É o convencimento. Então, existem textos que são escritos, que são elaborados, que são oralizados para convencer. Isso é persuasão, certo? E aí, então, nós temos o quê? Quais são as 3 maneiras de realizar esse convencimento, essa persuasão? Bom, pode ser pelo apelo racional,
né? Os vendedores apresentam argumentos que são mais lógicos, mais presentes na lógica do cotidiano, né? E aí, como é que a gente poderia associar com a lógica? Bem, preço acessível, o frescor do produto, né? Quem não quer comprar um produto com um preço melhor? Ou um produto que está mais fresco, então, quem tem melhor qualidade, correto? Então, a economia, esse apelo à economia, a um produto de melhor qualidade, é um apelo que é mais racional. Por quê? Porque são ali características que estão associadas a algo que uma pessoa, quando vai comprar um alimento, busca. Menor preço e melhor qualidade. Tá? Então, recuperando aqui o exemplo do vídeo. Esse tambaqui aqui é fresquinho, direto do rio, é perfeito para um assado suculento e no forno. E, por exemplo, aqui essa expressão, aqui em Manaus, tambaqui direto do rio, vale ouro, porque cada vez mais existe no mercado aí a questão dos peixes que são criados, né, ali em lugares específicos justamente para o abate, para o consumo. Então, quando você está diante de um peixe que vem direto do rio, isso aqui significa que é um produto mais cobiçado. E isso aqui também seria algo que é utilizado para o convencimento. Esse peixe aqui é um peixe que veio direto do rio, está fresco, tem bom preço e certamente agradará mais ao seu paladar. Mas aqui a gente viu o apelo racional, mas não é a única forma de convencer. Por quê? Porque além do racional, pode-se apelar para o emocional. E aí, neste caso, ali a relação de convencimento evoca a questão dos sentimentos, né? Os cenários positivos, como o prazer de um jantar em família ou a elegância de um prato especial. Aí, por que é emocional? Porque vai buscar as experiências particulares do cliente, não é? Então, apela ali para a questão de um jantar, do prazer pessoal de um jantar com a família, de um prato saboroso, de um alimento bem preparado. Então, as experiências positivas que aquele cliente tem neste cenário, isso é uma questão que é mais emocional. E aí, então, é um tipo de apelo que é mais subjetivo. Foge do que a gente viu no primeiro momento, que era mais objetivo, boa qualidade e melhor preço. Aqui tem a ver com as emoções que esse cliente vai lembrar, vai acessar ao pensar nessas questões, tá? Então, por exemplo, aqui do nosso vídeo, é o bacalhau da Amazônia, rico em proteínas, perfeito para a saúde. Então percebam aí que ele vai buscar essa questão assim da saúde. Olha, você quer ter boa saúde, você quer preparar esse alimento no seu jantar, quer dividir esse alimento no momento ali com a sua família. Então é um apelo que vai para o emocional, certo? E aí temos ainda mais uma forma de convencimento, de persuasão, que é a questão da autoridade e experiência, não é? Então, os vendedores demonstram a confiança em seu conhecimento. Olha, um peixeiro, alguém que trabalha há muito tempo vendendo peixe, ele certamente conhece um bom produto, assim como quem trabalha vendendo outros alimentos ou o profissional de cada área, ele sabe quando tem um bom produto na mão ou não, sabe quando um trabalho foi bem feito ou não, certo? Então, no caso desse vídeo, os vendedores demonstram confiança em seu conhecimento sobre os produtos, garantindo qualidade e frescor. Então, o exemplo que a gente recupera do texto, olha o brilho na pele dele. E é esse cheirinho, tá igualzinho ao que sai do rio. Então vejam, né, ele poderia inclusive falar do brilho do olho, né, que são as características de um peixe fresco. Então, ele diz, eu sou peixeiro, eu entendo desse produto. Confie na minha indicação. Isso é a autoridade e a experiência relacionada à situação específica. Se você estivesse ali falando de saúde, quem seria a autoridade? Uma enfermeira, uma médica e assim por diante. Se você estivesse falando de educação, quem seria a autoridade? Professores, pedagogos, enfim, cada contexto vai ter a autoridade relacionada ali à experiência profissional, lidando com aquela situação, assim como a técnica envolvida, correto? Então, falamos bastante de convencimento,
de persuasão e de textos que são usados para isso. Então vamos conceituar, olhem só. Então o texto persuasivo tem como finalidade central influenciar o leitor, buscando levá-lo a aceitar uma ideia ou a adotar determinado comportamento por meio de argumentos planejados e estratégias de convencimento. Então veja, você reúne ali um conjunto de argumentos e de estratégias para convencer o seu leitor ou o seu ouvinte, a pessoa que está interagindo com você, a mudar de ideia, a mudar de comportamento. E aí, nesse processo, você convenceu, você persuadiu. Então, por exemplo, olhem só, quem nunca esteve diante de um texto ou ouviu algo do tipo: compre agora e economize. O produto, qualquer um, mas se você pensa na questão do economizar, você já abre os seus olhos, às vezes você nem está precisando daquilo naquele momento, mas só o fato de você economizar ao adquirir aquele produto, pagar mais barato, aquilo já te faz um impulso a fazer a primeira ação, que é comprar. Então vejam, é algo que pode sim convencer você a mudar o seu comportamento e ter a ação que essa pessoa deseja quando escreveu esta frase, correto? E aí, quais são as características de um texto persuasivo? O que ele vai ter de maneira geral? Então, ele quer te convencer e te seduzir a fazer algo, a comprar alguma coisa. E aí, por isso, vai fazer uso de elementos, de recursos persuasivos, que vão aí desde cores chamativas, frases de efeito, os slogans, os apelos emocionais e racionais e de autoridade, tudo isso é recurso persuasivo. A questão da forte argumentação, né, vai buscar te convencer de que aquela ideia é a melhor, de que aquele pensamento é o melhor, né, nesse processo de argumentação. Por que comprar esse produto? Por que aderir a este comportamento? Né? E aí os textos são atraentes, eles têm que pensar em cores, em letras, em modelos que, de alguma forma, pescam a atenção do leitor, do ouvinte, né? Se for o caso aí de textos audiovisuais, eles serão atraídos a este texto e, por consequência, a esta ideia de mudar, de ser persuadido. E aí, vai usar os verbos no imperativo. Lembram-se do compre, economize? Isto é verbo no modo imperativo. O modo imperativo é o que é usado para, em geral, dar ordens. Mas com o imperativo você também faz pedidos, dá conselhos e convence. Você dá comandos. Então, é o comando de comprar, é o comando de economizar. É muito comum em texto que quer persuadir o modo imperativo. E, por fim, os adjetivos persuasivos. Então, coisas positivas, né? Se você vai comprar um produto, você quer ouvir coisas boas sobre ele, não é? E aí, então, os adjetivos persuasivos aparecem para ajudar nesse processo de convencimento. Vamos agora falar um pouco mais sobre esses elementos aqui? Vamos lá, então. Então, sobre convencer e seduzir. O objetivo é justamente fazer o leitor mudar de comportamento, né? Adquirir alguma coisa, comprar alguma coisa. E aí aproveite a última chance para ganhar 50% de desconto. Essa forma aqui também é muito usada para convencer. A ideia da escassez. Olha, a última chance. Olhem, são os últimos produtos, não perca, né? Tenha essa coisa que é exclusiva. Isso é muito utilizado para te convencer, né? O objetivo de mudar o teu comportamento vai muito nessa linha aqui de fazer você pensar que aquilo é muito bom e que você precisa ter aquele objeto ou, de repente, ter aquele comportamento, mudar a sua forma de se comportar. E o uso dos recursos persuasivos. Então, são justamente os argumentos que vão chamar a tua atenção e despertar o teu desejo. Então, pensar que é algo exclusivo, pensar que você está comprando algo por um preço mais barato, está economizando, pensar que você está ali diante de algo que é muito bom para a sua vida, tudo isso é algo que está despertando o teu desejo e, por consequência, te convencendo, certo?
temos ali a questão da forte argumentação. Então, quais são os benefícios? Não é? Quais são os benefícios que isso vai me trazer? Ou melhor, por que eu tenho que ter aquilo agora? Por que é urgente? Não é? De repente ele cria um cenário e você até então não tinha pensado sobre aquilo e agora você passa a querer aquilo para você. Né? Então é a urgência. A partir daquele momento você precisa ter aquele produto. Né? Foi assim que, por exemplo, os tablets foram introduzidos. Até então era um produto que não existia e de repente se tornou algo que você queria muito, era forte urgência. Além da questão da exclusividade, como já falamos aqui. Então os textos precisam ser atraentes, não é? E como é que se faz isso? Com as palavras impactantes, com as frases de efeito. É por isso que em propagandas observamos muito a questão dos slogans, que são aquelas frases curtinhas e que te fazem associar a um produto. E aí faz parte do processo de atração e de convencimento. Imagens, a questão do design do texto, que é um design chamativo, cores são muito empregadas para esse processo. A identidade visual do produto se faz muito presente aqui nessa questão da atração do seu olhar, da sua atenção e convencimento. O uso dos verbos no imperativo, vamos a ele. Então, compre, confira, ganhe, aproveite. Né? São verbos com essas palavras no modo imperativo que vão te fazer adotar o comportamento, porque são verbos que dão um comando para você, né? Aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa comprar, né? São as palavras de ordem, de convite, de pedido, de conselho, mas que são muito eficazes para o convencimento, para a persuasão. E aí a gente fala muito da persuasão, mas que textos são esses? Olhem só. Então o texto publicitário, aquela propaganda, é um texto persuasivo porque ele está de maneira explícita querendo te convencer a mudar de opinião, a comprar alguma coisa. Mas as campanhas comunitárias, as campanhas institucionais, elas são também textos persuasivos, porque querem ali te induzir a adotar um comportamento ou abandonar um comportamento, como é o caso, por exemplo, de parar de fumar. É também um texto persuasivo. E os cartazes promocionais, né, que anunciam promoções que te fazem ali comprar alguma coisa, mesmo que talvez você não esteja precisando, mas está na promoção, você vai acabar por comprar. Então vamos lá. Por exemplo, agora, detalhando os tipos, esses gêneros textuais que são persuasivos. O texto publicitário é o tipo de texto veiculado em campanhas publicitárias e que podem ser textos de natureza escrita, oral ou visual. E, em geral, eles podem também misturar, né? Tem ali a parte escrita junto com elementos visuais, ou, às vezes, eles podem ser veiculados apenas com a questão do áudio, então eles são mais orais, mas tem ali música, som. Então, são textos que são muito dinâmicos porque, lembrem-se, ele quer te convencer a comprar algo, adquirir um produto, um serviço assim por diante. Aqui temos o exemplo do chá sereno, e no qual ele diz: sinta o sabor suave da camomila, lavanda e maracujá em cada gole, feito com ingredientes 100% naturais. O chá sereno acalma, né, aí a sua mente, reduz o estresse e assim por diante. Então vejam que ele traz apenas adjetivos positivos. E ele diz ali: sinta o sabor suave. Olha aí o comando, o uso do verbo do imperativo, induzindo você a adquirir este produto. Então, este é um texto publicitário. Mas, além disso, temos a campanha comunitária, né? O texto publicitário aí utilizado com uma outra forma, uma campanha institucional, não é? E é uma estratégia de comunicação voltada para promover causas sociais, situações que vão promover o bem-estar da coletividade, certo? E aí são causas sociais, ambientais, educacionais ou de interesse público, em vez de objetivos apenas comerciais. O foco principal é conscientizar, educar e mobilizar a sociedade sobre algum tema de relevância para o bem-estar social, como, por exemplo, a questão da doação do sangue, que é o nosso próximo exemplo. Coloca aí, por favor.
doe sangue, salve vidas, seja um herói. Então observa que há toda a questão visual, a questão não verbal, que me sugere para o tema da doação de sangue, mas há o comando propriamente dito, né? O verbo aí no imperativo, doe sangue, salve vidas. E aí, assim como a questão da doação de sangue, por exemplo, campanhas aí relacionadas à conscientização para um trânsito mais educado, mais tranquilo e assim por diante, são campanhas para a coletividade. O foco não é vender um produto, mas é te persuadir a ter atitudes que vão beneficiar a coletividade, o grupo, o conjunto, certo? São campanhas voltadas para o bem-estar social. E por fim, temos aí a questão do cartaz promocional. Vai anunciar uma promoção? Sim, é mais direto, mais objetivo. É uma peça gráfica, então tem o verbal, tem o não verbal, de comunicação visual, projetada para divulgar ou promover um produto, serviço, evento, ideia. É utilizado como uma ferramenta atrativa e informativa que combina os elementos visuais e os textuais para captar a atenção do público de forma rápida e eficaz. Porque aqui, como é uma promoção, é necessário vender, convencer você a comprar. E aí vale tudo, vale dizer que é o preço mais baixo, que tem descontos imperdíveis, que é queima de estoque e assim por diante. Tudo para fazer você comprar, certo? E aí, para finalizarmos essa aula, vamos então recapitular aquilo que aprendemos sobre o texto persuasivo. Então, olhem só. Ele quer te convencer, te seduzir, te induzir a consumir um produto, comprar, adquirir algo ou adotar um comportamento que vai ser positivo socialmente. Vai usar recursos persuasivos variados, não é? Desde imagens, letras diferentes, cores, sons, enfim. Trabalham com forte argumentação, porque ele precisa te convencer, correto? A adquirir o produto, a mudar de comportamento. São textos atraentes e que, muitas vezes, muito frequentemente, utilizam os verbos no imperativo que dá o comando para que você compre ou mude o comportamento. E também os adjetivos são persuasivos, porque se é um produto, ele vai trazer adjetivos positivos. E se é algo de comportamento, ele vai mostrar de maneira positiva o comportamento positivo ou de maneira negativa o comportamento negativo para você deixar de ter aquele comportamento. Por exemplo, parar de fumar. Certo, pessoal? Então assim vamos encerrando esta aula por aqui.